Cá estou eu novamente para tratar sobre essa questão da crise eleitoral lá na Venezuela e o impacto que isso está representando para a América Latina, em especial o Brasil. Sabemos que a Argentina, sabemos que o Chile, o Peru, eles discordaram dos resultados das eleições que, segundo o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela, o responsável por avaliar toda essa questão eleitoral no país, consagrou o Nicolás Maduro como reeleito ao cargo de presidente do país com 51,2% do voto. Segundo eles, uma porcentagem muito acima dos demais opositores. No entanto, a oposição contestou isso, os políticos da oposição começaram a avaliar as atas que não foram divulgadas na íntegra pelo Conselho Nacional Eleitoral e esses opositores começaram a avaliar essas atas impressas que essas urnas elas oferecem como possibilidade de avaliação posterior ao pleito eleitoral e disponibilizaram em aplicativos em um site específico liderado ali pelo Edmundo Gonzalez e pela principal líder também da oposição e braço direito de Edmundo Gonzalez, Corina, em que foi possível observar essa contagem dessas atas eleitorais da Venezuela. E o mais interessante é que observadores eleitorais da Colômbia avaliaram essas atas, mais de 20 mil atas, se eu não me engano, contendo ali inúmeros dados sobre as eleições da Venezuela e constataram que Nicolás Maduro não venceu as eleições e quem venceu foi Edmundo Gonzalez com 67,2% dos votos daqueles que votaram, que estavam aptos a votar, e Maduro havia obtido pouco mais de 30%, muito abaixo do que o Conselho Nacional Eleitoral divulgou na íntegra. E é bom até deixar bem claro que esse número dessa vitória de Edmundo Gonzalez pode ser ainda maior, porque nem todas as atas estavam disponíveis nesse aplicativo, nesse site, tá? Mas o que isso representa nesse momento, para estarmos aqui novamente analisando o que isso representa para o cenário geopolítico e principalmente para o Brasil. Eu vejo que hoje, nesse momento, o Brasil ele se torna um refém propriamente da política atual, a política interna do Brasil, que é hoje liderada por um partido que ficou anos e anos governando o Brasil, retornou agora em 2022 e o atual líder do executivo no Brasil, que é o presidente Lula, ele ainda não confirmou, não legitimou essa vitória de Nicolás Maduro. Não se sabe ainda qual os motivos em torno disso, mas eu posso trazer aqui elementos que fazem com que esta posição, essa falta de ação do presidente atual do Brasil não corresponde com os anseios da comunidade internacional e o que isso prejudica para a imagem do Brasil fora, que não se posicionou nem a favor e nem contra de forma contundente, conforme o que está apresentando toda a comunidade internacional sobre as fraudes e violações lá na Venezuela. Isso pode representar, sem dúvida, um enfraquecimento da política brasileira no cenário geopolítico. Isso porque, como já tem aí dados importantes relacionados à vitória de Edmundo Gonzalez, nada mais justo do que o presidente fazer uma avaliação sobre isso e parar de perder tempo e dar sua opinião para tirar o Brasil desse holofote lamacento que está sendo colocado hoje pela comunidade internacional, principalmente pela Organização dos Estados Americanos, em que está planejando neste momento, para a próxima semana, uma nova resolução, um novo texto para buscar melhores informações,
melhores legitimidades a respeito do pleito que foi realizado na Venezuela e que o Brasil, na semana passada, recusou aceitar a resolução passada por conta de algumas questões que o governo brasileiro não aceitou. Isso trouxe ali diversos holofotes para o Brasil de que estava apoiando a ditadura, de que estava apoiando os crimes humanitários de Maduro, e isso não pegou nada bem, não foi nada legal para a imagem do Brasil afora. Então isso impactou com certeza o cenário político, geopolítico e também a economia brasileira. Observamos recentemente uma subida do dólar, uma estabilização do dólar ali pouco mais de 5,6 reais. Posteriormente a bolsa caiu, subiu e assim começou a oscilar por conta de algumas falas do próprio presidente, da falta de ação do presidente e a falta de reconhecimento no cenário internacional. Então é claro que isso tem também uma ligação, vamos dizer assim, intrínseca com essas relações geopolíticas do Brasil com a Venezuela e com o mundo. E até porque Argentina, Peru, Chile, que são vizinhos do Brasil, foram contra essa vitória de Nicolás Maduro pela grande quantidade de sinais claros de que o pleito não foi realizado de forma transparente. Então essa nova resolução que deve ser colocada em prática na próxima semana, que deve ser votada pelos membros da Organização dos Estados Americanos, ela busca realmente exatamente isso, dar oportunidade de explicação de ambos os lados, tanto da oposição quanto de Maduro, e também do Conselho Nacional Eleitoral, que sabemos que é corrupto e que executa as demandas e determinações de Nicolás Maduro, e também a legitimidade e transparência das atas eleitorais para que se tornem públicas. Mas até que ponto isso é interessante esperar tanto tempo para que isso seja feito? Até porque, como eu havia dito, o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela ele é corrupto. Então dá essa margem de tempo, implicando com uma organização importante como a OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, dando esta ação, se for aprovada a resolução, dando essa ação, essa determinação, como se fosse uma ordem para a Venezuela, para o Conselho Nacional, distribuir as atas e mostrar ao mundo o que aconteceu de fato, pode dar margem, neste período de tempo, para ocorrer manipulação nos resultados. Isso é muito perigoso do ponto de vista de legitimidade das eleições, tá? E isso é claro que desfigura todo o pleito eleitoral e também as vontades da própria sociedade venezuelana. Então isso traz ainda um cenário ainda pior dessa falta de ação de Lula. Parece que eles buscam o quê? Um maior tempo de ação ou aparecer resoluções, resultados ou soluções para que eles tomem uma decisão mais acertada e não fiquem ali em cima do muro. E quando você fica em cima do muro, quando estamos ali associando e discutindo questões de Venezuela, estamos falando de ditadura. E se você fica em cima do muro, você passa a ter uma simpatia e às vezes até mesmo semelhança com o governo que estamos discutindo, o governo de Maduro. Então, essa próxima resolução da OEA é realmente de extrema importância que se vote favorável a ela. E provavelmente o Brasil vai votar favorável se o que eu acabei de falar sobre legitimidade, transparência relacionada às atas, oportunidade de discussão da oposição, também de Maduro e o Conselho, serem colocados na mesa. Então isso vai ser importante e que muito provavelmente a resolução ela vai ser aceita pelo Brasil, tá? Mas em questão também, não somente do cenário geopolítico que ficou muito ruim para o país, mas também isso é uma boa oportunidade do Brasil tentar recuperar suas dívidas que ele possui com a Venezuela. Só a dívida da Venezuela com o Brasil, em que valores foram emprestados para a Venezuela, está em torno de 1,5 bilhão
de dólares, dólares e não reais, para a Venezuela. E só o BNDES, há uma dívida com ele, a Venezuela com o BNDES, em torno de 722 milhões de dólares, tudo em dólares. Então é uma soma, e quando você multiplica com o dólar atual e também com os reajustes monetários inflacionários, isso são bilhões e bilhões de reais que o Brasil deixa de receber, mantendo essa postura, vamos dizer assim, fraca no cenário geopolítico. Se o Brasil atualmente tiver uma posição dura, tanto na Organização dos Estados Americanos exigindo maiores responsabilidades da Venezuela e possivelmente apoiar um reconhecimento de Edmundo Gonzalez, ou pelo menos de resultados, mostrar prova realmente ou Maduro ganhou ou Edmundo Gonzalez ganhou, se porventura realmente tudo isso fechar nesse bloco aí de discussão e demonstrar realmente que Edmundo Gonzalez, que foi o vencedor, com certeza foi o vencedor, mas definitivamente encerrando essa pauta, essa questão, o Brasil deve apoiar imediatamente a saída e a dissolução do cargo do Nicolás Maduro, do ditador, e assim ele encarar a lei internacional e também a lei nacional da Venezuela. E assim, não acredito que dar às Forças Armadas a possibilidade de controle temporário interino para posteriormente dar a Edmundo Gonzalez o poder não é ideal, porque as Forças Armadas, seus generais, são leais a Maduro pela quantidade de milhões e milhões de dólares que eles recebem e também de escrituras de propriedades em toda a Venezuela. Mas sabemos aqui que isso vai legitimar ainda mais a imagem do Brasil como um defensor, vamos dizer assim, de uma democracia, das questões de estabilidade dos direitos humanitários, etc, etc, etc. E, claro, tendo ali um novo governo, um governo mais simpatizante com a estabilidade social, ele poderia, o Brasil, adotar um critério de negociação dessas dívidas. E assim, futuramente, o Brasil terá a possibilidade de ter parte dessas parcelas de empréstimos e de dívidas, principalmente com o BNDES, pagas novamente para a União. E assim a União recolher esse dinheiro, esse volume enorme, e assim tentar diminuir a dívida interna brasileira, que vem tendo gastos bilionários para manter a maquinaria social do governo atual. Então é importante termos aqui em mente essa aproximação com o novo governo lá da Venezuela, é extremamente importante. Para isso, o Brasil precisa reconhecer, de fato, o vencedor, que é Edmundo Gonzalez, quando assim tivermos provas ali claras, a partir também do Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela, intermediado também, é claro, por países, seja Colômbia ou outro país que possa estar intermediando isso, e junto com a Organização dos Estados Americanos, trazer à luz para esse debate as provas circunstanciais da vitória de Edmundo Gonzalez. E além disso, pega muito mal para o Brasil se alinhar com um ditador como Nicolás Maduro, receber esse indivíduo aqui no país. Inclusive, o Departamento de Estado americano fez uma recompensa pela cabeça de Nicolás Maduro. Ele considera o ditador como líder do cartel de Los Soles. E a recompensa pela cabeça de Maduro está avaliada em 15 milhões de dólares. Então, ainda temos aí uma questão eleitoral, temos uma questão criminal, uma questão da justiça americana e também com o Departamento de Estado americano, em que demonstra que Maduro não é uma pessoa boa, não é uma pessoa honesta, é uma pessoa que gerencia uma das maiores facções narco-guerrilheiras praticamente da América Latina, em comunhão com outras frentes de dissolução e também outras frentes organizadas de guerrilha e também de narcotráfico. Então, observem que é extremamente importante
uma figura, um líder de uma nação não se alinhar com a Venezuela de hoje, que é liderada por Nicolás Maduro. Entendam esse ponto grave que o Brasil está sendo inserido pelas suas próprias pernas nesse cenário internacional, esse cenário grotesco. E o cartel de Los Soles, ele é um cartel chefiado e comandado por generais das Forças Armadas venezuelanas. E quem é o chefe, o comando em chefe das Forças Armadas venezuelanas? Bolivarianas. Quem é? Nada mais que o ditador Nicolás Maduro. Então, fazendo um pente fino disso tudo que eu acabei de falar, é importante o Brasil apoiar essa resolução na Organização dos Estados Americanos, reconhecer, legitimar a vitória de Edmundo González, recusar as eleições em prol e vitória de Nicolás Maduro e também buscar negociação futura com o próximo governo da Venezuela, se for o caso, a pagar essas dívidas que eles possuem com o BNDES e com a União Brasileira e principalmente não se juntar a esses indivíduos que hoje estão sendo procurados e estão na lista negra do Departamento de Estado e também do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, inclusive com recompensa de 15 milhões de dólares pela cabeça do ditador Nicolás Maduro. Espero que tenham gostado desta análise. É uma análise sobre toda essa crise envolvendo a Venezuela, que está arrastando o Brasil também para uma crise geopolítica. Espero que tenham gostado dessa análise. Não deixe de curtir o vídeo, compartilhar, se inscrever e, é claro, tocar no sino de notificação para não perder nenhum conteúdo. Obrigado pela sua presença e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal.